Shalom a todos. Estamos aqui para uma consideração concernente à adoração a Deus. Será que ele aceita adoração em diversos idiomas, nas línguas maternas que existem hoje? O que a Bíblia fala sobre isso? O que nós podemos aprender lá dos primeiros cristãos, também das cópias e traduções das Escrituras? Será que seria pecado mesmo traduzi-las para outras línguas? E o nome divino em hebraico teria uma pronúncia conhecida, com evidências disponíveis atualmente? Então, vamos falar um pouco sobre essas questões aqui. Se você se interessa, poderá acompanhar então e tirar proveito. Bom, vamos lá então. Bem, adorar a Deus em outros idiomas. O que será que o próprio Deus acha sobre isso? O Criador, o Eterno, o Senhor Jeová, o que ele acha sobre isso? Quando lemos ali em Apocalipse, vemos então a mensagem que o anjo tinha que divulgar. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, e ele tinha boas novas eternas para declarar aos que moram na terra, toda nação, tribo, língua e povo. Ele dizia: temam a Deus e deem-lhe glória, adorem aquele que fez o céu, a terra e o mar. De fato, Deus eterno, Criador, Senhor Jeová, merece adoração. Agora, aqui está indicando que pessoas de todas as nações e de todas as línguas poderiam fazer isso. Então, percebemos que Deus se agrada que possamos adorá-lo, inclusive em todas as línguas. Se olharmos para Jesus Cristo e para os primeiros cristãos, será que eles determinavam que a adoração a Deus devia ser só em hebraico? Ou apenas em grego? Ali no livro de Atos, nos traz então a história da congregação, quando eles tinham que divulgar o evangelho para as pessoas, e em especial Atos 2:11 diz a reação das pessoas naquele momento, quando eles falaram: nós os ouvimos falar em nossas línguas, sobre as coisas magníficas de Deus. Então aquelas pessoas disseram que as boas novas foram transmitidas na língua delas. E sabemos que havia pessoas do Egito, da Líbia, de Roma, da Mesopotâmia, cretenses, árabes e muitos outros. Então, para os primeiros cristãos não era pecado falar e transmitir a mensagem divina em outras línguas. Além do mais, para entendermos melhor esse ponto, algumas pessoas ficam preocupadas. Não, mas nome de pessoa não pode traduzir, né? Será que Jesus e os apóstolos, será que usavam traduções de nomes? É curioso observarmos o Evangelho de João. Capítulo 1, versículos 40 a 42, traz um episódio quando diz assim: André foi um dos que ouviram as palavras de João e seguiram a Jesus. Ele primeiro encontrou seu irmão, Simão, e lhe disse: achamos o Messias, que traduzido é Cristo. Quando Jesus olhou para ele, disse: você é Simão, filho de João. Você será chamado Cefas, que traduzido quer dizer Pedro. Percebemos aqui que no contexto bíblico desse versículo são utilizadas as traduções. Por exemplo, Messias em hebraico, que designa o ungido, o escolhido. Sim, de fato Jesus ele foi escolhido por Jeová Deus com essa missão importante. Mas no grego a palavra é Cristo, e a Bíblia usa a tradução aí normalmente. Também no caso de Simão, Jesus deu outro nome para ele, Cefas, mas aí o autor do Evangelho traduz para Pedro, mostrando então que entre os primeiros cristãos, traduzir nomes não era um problema, não havia proibição, não era um pecado. Quanto a se preocupar se as escrituras, de fato, serem traduzidas, será que haveria algum pecado, alguma proibição, restrição nesse sentido? Quando a congregação estava se formando, os primeiros cristãos, os nazarenos, eles eram pacíficos, eles eram bondosos e levavam as boas novas para todas as pessoas. Quando houve uma reunião então dos apóstolos, dos discípulos lá em Jerusalém, Tiago tomou a palavra e disse: homens, irmãos, ouçam-me. Simeão relatou em detalhes como Deus, pela primeira vez, voltou sua atenção para as nações, a fim de que o restante dos homens busque diligentemente a Jeová,
junto com as pessoas de todas as nações. Então nós estamos percebendo aqui que os primeiros cristãos, eles levavam sim a mensagem a todas as nações, inclusive para que as pessoas buscassem a Jeová. E é claro que eles levavam o nome do Pai, o Criador, o Deus eterno, nosso Deus Jeová, para todas as pessoas. Então, seria para os judeus em hebraico, Yehová. Para os gregos, conforme eles pronunciavam em grego. E assim para as outras línguas, como copta, aramaico, por aí vai. Agora, ainda falando sobre as escrituras em si, o processo tradutório começou a acontecer muito rápido. Por quê? Porque a congregação cristã foi esclarecida logo no início de que Deus queria que a mensagem de salvação chegasse para todas as pessoas. Por meio de Abraão, todos fossem abençoados. Pedro chegou à conclusão do seguinte: agora eu entendo claramente que Deus não é parcial, mas em toda nação ele aceita aquele que o teme e faz o que é direito. De acordo com essa convicção dos primeiros seguidores de Cristo, cópias passaram a ser produzidas. Sabemos por Lucas que os cristãos escreviam algumas coisas lá no passado, mas que se perderam. Também temos o testemunho histórico da Tosefta hebraica, Tosefta Kiftoshai Shabbat 13:5, que diz que os primeiros cristãos escreviam, os meninos escreviam seus livros evangélicos que deviam ser queimados no fogo. De fato, cópias em hebraicas do primeiro século não foram achadas, né? Mas o siríaco, por exemplo, já teria, por exemplo, os 4 evangelhos copiados por Taciano, a fim de que as pessoas tivessem acesso mais rápido, né? Ficou conhecido como Diatessaron. Os 4 evangelhos copiados em siríaco. A Peshita, do segundo século. Aí temos também o Copta, produções coptas, que é no Egito. Então, as escrituras passaram a ser copiadas e traduzidas sim para outras línguas. E isso, evidentemente, foi aprovado por Deus. E tudo isso se harmoniza com o propósito divino do qual Jeová falou com Moisés. Ele disse lá em Êxodo 3,15: Jeová, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Esse é o meu nome para sempre. E é assim que serei lembrado, de geração em geração. Então, hoje nós somos uma geração que também podemos não só lembrar do nome divino, como respeitar e nos agradar em adorar a Ele. E o próprio Deus disse que esse era o nome dele, Yehová em hebraico, Jeová em português, e que assim seria conhecido para sempre, ou seja, Leolam, uma palavra em hebraico, Leolam, para sempre, e alguns rabinos deixaram o registro de que nessa palavra Leolam tem as vogais do nome de Deus, E-O-A, né? Yehová, que em português a gente traduz como Jeová. De qualquer modo, o próprio Deus prometeu, e é claro que ele está cumprindo, que toda geração possa conhecer e possa adorá-lo, inclusive por nome. Mas alguns ficam preocupados. Bom, nesse processo de tradução, será que uma pequena parte de uma pequena letra poderia ser alterada? Inclusive, alguns, ao mostrarem essa preocupação, citam uma passagem de Apocalipse, né, que não deve se acrescentar nada. Ou ainda citam as palavras de Jesus, que disse que céus e terra passarão, mas nem mesmo uma menor letra ou traço de uma letra da lei passaria sem que se cumprisse. Bem, de fato, as escrituras não devem ser alteradas, né? Ela deve ser preservada integralmente. Mas isso não significa proibir a tradução para outras línguas. Não está proibido na Bíblia traduzir a mensagem da Bíblia para outras línguas. Não foi isso que Jesus quis dizer quando ele falou ali em Mateus 5,18. Ele estava naquele contexto dizendo que, sim, todas as profecias que estão registradas, elas se cumprem, porque são verdadeiras, porque são confiáveis, são de Deus. Agora, não passaria nenhuma letra, nenhum pequeno traço sem se cumprir. Alguns imaginam que Jesus estivesse falando de uma pequena letra, como a menor letra do hebraico, que seria a letra Iod, ou Yud. No hebraico tem essa letra, Iod ou Yud. Para nós, quando vai transliterar, quando vai traduzir, é equivalente à consoante Y. Tá? Será que Jesus estava querendo dizer isso mesmo? Que nem mesmo Y deveria ser mudado ou traduzido? Alguns pensam que sim.
mas de acordo com todo o contexto que estamos observando, de fato as boas novas deveriam ser pregadas em todas as línguas. Então a tradução para outras línguas, evidentemente, foi autorizada, inclusive pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Ainda assim, observamos que alguns persistem na dúvida, né? O que dizer das línguas românicas, como o francês e o português, que tem a letra J? É uma letra recente, que não tem em hebraico, e alguns ficam preocupados se poderiam adorar a Deus nessas línguas. Bem, lá em Atos 2:11, as pessoas ouviram os discípulos pregarem para elas nas línguas delas. Então, eles disseram, ouvimos falar em nossas línguas sobre as coisas magníficas de Deus. Então, sabemos que de uma língua para outra não tem como todas as letras coincidirem, né? Uma língua vai ter uma letra, outra não vai ter. Por exemplo, em hebraico temos o Aleph, que em português atualmente ele não tem som. Ou ainda no nome Yeshua, que significa Jesus em português, com J, né? E Yeshua, nós temos a letra Ain lá no final, que em português não tem tradução do som dela. Mesmo assim, o nome Yeshua continua preservado em hebraico e a tradução em português nós usamos normalmente se referindo a Jesus, o Cristo, o Messias, né? O servo e filho do nosso Senhor e Deus, Jeová. E aí a gente chega também em Yehová, que em hebraico é o tetragrama com as vogais Eoá, Shevá Roland Kamatz. Em português, traduzindo, é Jeová. É uma excelente tradução. Yohanan, por exemplo, significa João em português, ou Yosef, também é José em português. Veja que esses nomes são com J, né? Inclusive nome de lugar, Yerushalayim, em hebraico, que em português se traduz como Jerusalém, normalmente. Então, o processo de tradução, ele acontece de uma língua para outra, e aqui não quer dizer que desvirtuou. Em hebraico ele continua preservado, agora em português nós temos grafemas, nós temos vocalizações e precisam ter as características da nossa língua. Isso não significa que seria algo relacionado com um pecado, com alguma maldição, algo nesse sentido. Dentro da Bíblia não temos esses ensinamentos. Talvez algumas pessoas que simpatizam com o esoterismo ou misticismo de diversos segmentos, elas passam a ter essas preocupações que não têm fundamento dentro da base bíblica, nem em Jesus Cristo, nem na primeira congregação dos nazarenos, né, dos seguidores de Jesus. Bem, alguns ficam preocupados se nome não se traduz, né? Como se isso fosse um modelo moderno de tradução. Bem, é preciso consultar os profissionais da área para verificar se de fato tem fundamento essa possibilidade, pois muitos que popularizam nome não se traduz, nem trabalham na área da tradução, nem gostam de estudar, mas ficam popularizando essas ideias. De qualquer forma, vamos dar uma consultada aqui num periódico, lá da Universidade de Aveiro, na revista deles, número 5 de 2016, na página 131. Não estou dizendo que a autora concorda comigo sobre o nome divino, Yehová, mas olha o que ela escreveu, que vale para todo profissional, para todos os interessados. A tradução de nomes próprios, com origem em culturas cujas línguas utilizam outros alfabetos, pode também proporcionar diferentes formas. O presidente russo é designado como Putin em português, em inglês e em espanhol, mas como Putini em francês. Boris Yeltsin, na formulação portuguesa, corresponde a Eltsine em francês e a Yeltsin em inglês e espanhol. Qualquer tradutor terá naturalmente de estar atento a estas questões e de procurar conscientemente a solução para os casos concretos com que depara. Então, entre os profissionais da área de tradução, não existe o dogma de nome não se traduz de jeito nenhum. É preciso que se tenha consciência das circunstâncias, do contexto, da comunidade, para se tomar decisões quanto à tradução, a versão para outra língua, até porque, considerando culturas com alfabetos diferentes, possivelmente vai acontecer mesmo essa adaptação, essa tradução de nomes. Mesmo assim, alguns ainda ficam preocupados, mas a letra J é uma letra recente, proposta pelo gramático francês Pierre de la Ramée. Mas será por que ele fez essa proposição?
Será que estava envolvido algum tipo de esoterismo, de magia, de maldição? Na verdade, historicamente, não tem nada a ver com isso. Ele era um gramático e na língua francesa ele percebeu que era necessário fazer a diferença entre o V e o J, porque lá no latim, o I e o J, o V e o U, eles eram misturados, mas no francês isso estava atrapalhando. Olha só o que Araújo, 2007, na tese que ela publicou na USP, explica aqui, ó. Provavelmente, Ramos teve essa preocupação, pois essa não diferenciação dificultava a leitura, a interpretação e o aprendizado dos textos. Então, em francês, era necessário separar o I do J, o U do V, né? Por isso, essas letras foram sugeridas e foram sendo bem aceitas dentro do francês e, mais tarde, também na língua portuguesa, né? Não tem a ver com questões aí de misticismo, que houve algum tipo de maldição, alguma coisa assim. Isso são ideias que se popularizam, mas não tem nada nem de bíblico, nem mesmo também de histórico ou gramatical. Também sobre a letra Y e a letra W, elas também são letras recentes. Por que estamos falando do Y e do W? Porque alguns dizem, olha, já que o J não existe em hebraico, o melhor é colocar o nome de Deus só com a transliteração. YH, VH, ou então YH, WH. Mas, na verdade, o Y também é uma letra muito recente. É interessante notarmos que, em hebraico, tem o iod. Esse Y que nós temos aqui, ele é ocidental, é uma forma da gente traduzir, transliterar. E lá no grego, esse Y, na verdade, tinha som de U, era Y. Não equivalia ao som de I, porque para os gregos eles usavam o iota para o I, e não o Y. Agora, é interessante que os portugueses erroneamente adotaram o I para o Y. E assim ficou, né? A partir de 1536, aos poucos, e dentro da língua portuguesa, atualmente, no Acordo Ortográfico de 1990, ficou determinado que o Y também faz parte do sistema alfabético em português. E quanto ao W, não encontramos aí questão de datas, mas está muito relacionado à língua alemã, holandês e até mesmo ao inglês. No alemão, sempre com som de V. No inglês, pode ficar com som de U. E no caso da língua portuguesa, no Acordo Ortográfico de 90, ela foi aceita, podendo ser observado tanto como V, vocalizada como consoante V, ou ainda como o som vocálico de U. Então, observamos que, do ponto de vista gramatical, histórico e bíblico, não há restrições para se traduzir, né, o nome de Deus ou mesmo a palavra de Deus. De fato, Deus tem aprovado que as boas novas cheguem a todas as línguas. Mas ainda tem uma dúvida persistente que alguns dizem, o nome de Deus, ele só é consoantes, Y, H, VH. Será que teria as vogais? Será que seria conhecido? Bem, os textos massoréticos hebraicos são textos de manuscritos hebraicos com consoantes e vogais. Nesses textos, sim, o nome Yehová consta tanto no Códice de Hillel, coleção de Bradinsky, Códice dos Profetas do Cairo. Interessante que no caso do Códice dos Profetas do Cairo, nós encontramos a escrita Yehová corretamente, plenamente, 114 vezes. E mais, manuscritos respeitados como o Códice de Alepo, que é a base da Tanar. Então, quando a pessoa hoje tem uma Tanar em mãos, provavelmente ela se baseou no Códice de Alepo. Esse códice tem o nome Yehová, o tetragrama com as vogais, então se lê Yehová, 206 vezes. O Códice de Leningrado, que é a base das Bíblias modernas, a parte ali do Antigo Testamento, a parte hebraica, lá contém o nome divino Yehová, grafado plenamente 263 vezes. Então, são meios disponíveis que nós temos de ver que, de fato, a pronúncia do nome de Deus, com consoantes e vogais, ela é conhecida. Hoje, qualquer pessoa pode consultar esses manuscritos que estão digitalizados na internet, são gratuitos. Quanto ao nome de Deus no Novo Testamento, sabemos que o Novo Testamento disponível está em grego. Contudo, cópias tardias em hebraico mostram ali o nome divino grafado como Yehová.
Como é o caso desse fragmento de Lucas aí, manuscrito Vatia BR 530 PT1, no fólio V211. Menciona várias vezes o nome Jeová. E assim posteriormente, outros eruditos que passaram a fazer cópias da Bíblia, inclusive para outras línguas, como no caso das poliglotas. Temos aqui a poliglota complutense, e o erudito deixou grafado aqui em hebraico Jeová. Eles tinham esse conhecimento. E assim foi passado para outras línguas, como é o caso do francês. Aqui nós temos uma versão da Bíblia de Olivetan, de 1535, traduzido Jeová. Agora, quando se foi traduzir para o inglês, William Tyndale, por exemplo, ele colocou Jeová lá por volta de 1549, porque o J ainda estava se desenvolvendo, né? Posteriormente ficou Jeová. No caso do latim, nós temos aqui uma versão de Sebastião Castellanes, que ele coloca Jeová em latim para o nome divino. E porque o latim não fazia diferença entre o I e o J, entre o U e o V, né? Então, temos essa escrita, nome divino, em latim, em todo o texto da parte hebraica. Os eruditos conheciam o nome de Deus e traduziam corretamente. Ainda outros, ao consultar até mesmo manuscritos em grego, também fizeram a versão do nome divino para Jeová ou Jeová, como ali nós temos a pronúncia em grego Ial, mas foram traduzidos também porque os eruditos, geralmente poliglotas, eles sabiam fazer a versão e a tradução, conforme temos várias Bíblias com essas traduções antigas. Chegando aqui até a língua portuguesa, que em 1819 tivemos a versão aí Almeida. E em Êxodo 3,15, nós podemos observar ali que ele traduziu. E disse Deus a Moisés: serei o que serei. Mas disse: assim dirás aos filhos de Israel: serei, enviou-me a vós outros. Disse Deus mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: Jeová, o Deus de vossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, enviou a vós outros. Este é meu nome eternamente, e este é meu memorial, de geração em geração. Então, notamos que esses eruditos conheciam o nome divino, Jeová, traduziram para o português, e em toda essa versão Almeida de 1819, na parte hebraica, ocorre o nome divino, traduzido como Jeová. Uma tradução muito correta, né? E nós, assim, também podemos conhecer o nome divino, respeitá-lo e, com base no conhecimento bíblico, conhecimento histórico, conhecimento linguístico, fortalecer a nossa fé, a nossa dedicação, para de fato adorar quem merece, que é Jeová, nosso Deus, que é o Criador, que é o Deus eterno. Por aqui a gente vai ficando com essas considerações. Agradeço a atenção de vocês, um forte abraço, fiquem com as bênçãos de Jeová na sua vida e até uma próxima.